Começa agora Cultura e Design. Nessa semana, na série Arquitetura e Design no Brasil, Liberdade, Arquitetura e Design em Minas Gerais. Casa Terra, a relação entre o ser humano e a natureza. Aqui na Casa Terra, quando a gente veio visitar o lugar, a gente teve uma experiência muito especial, porque a gente se deparou com uma mata de aroeiras do lado de uma reserva ambiental. Nós três na Tetra, a gente tem um interesse em comum, que a gente sempre foi muito interessado pela natureza, pela beleza da natureza, né? Eu acho que talvez seja o lugar onde a expressão da beleza ela encontra seu ápice, assim. E quando a gente veio aqui a primeira vez, esse lugar era tão agradável, a temperatura, a sombra, que a gente não queria fazer nada. A gente não queria construir uma casa aqui. A gente pensou, se a gente construir uma casa nesse terreno, a gente vai perder essas características incríveis que esse terreno tem. O desafio arquitetônico aqui para fazer essa casa foi encontrar o conceito correto. Encontrar um conceito que respeitasse a natureza que já existia aqui. Eu acho que nós, como arquitetos, nós temos a condição de, através dos espaços que a gente propõe, das características dos materiais, das formas, a gente tem a condição de conduzir pequenas mudanças nas vidas das pessoas, no caso da Casa Terra dos moradores. A gente tem uma filosofia de querer fazer uma arquitetura em simbiose com a natureza, aproximar o ser humano do contato com a natureza, e isso faz bem para as pessoas, aumenta a qualidade de vida. Então, nessa casa em particular, eu acho que a gente conseguiu isso bem, porque você tem um contato com a grama o tempo inteiro, você pisa na terra, você tem contato com os bichinhos que aparecem, com as árvores, com as folhas que caem, com a luz que entra também, sendo filtrada pelas árvores. A implantação dela foi definida muito, talvez mais do que pelo onde deveria ser construído, por onde não deveria se construir. Então, o melhor lugar que a gente percebeu aqui no terreno, pela presença das árvores, era bem no centro. Então, a nossa estratégia de implantação foi ocupar o perímetro mesmo, fazendo uma espécie de um C, porém desconstruído, encaixando a casa com uma geometria bem recortada. Então a gente adotou uma estratégia que, para não tirar nenhuma árvore, foi desfragmentar a casa em pequenos blocos, cada um em um canto do terreno, simplesmente ligado por uma marquise completamente aberta. Então, para você andar de um cômodo para o outro, por exemplo, você sai do quarto para ir para a cozinha, você tem que passar no espaço aberto, ou pelo jardim, ou por debaixo da marquise. O importante aqui é o contato que a gente tem com esse lugar. A gente quer que as pessoas saiam da cidade, venham para cá, e tem no fim de semana, que o objetivo dessa casa é uma casa de fim de semana, que tem uma vida com um contato mais intenso com a natureza, sabe? No caso aqui, os clientes são clientes de Belo Horizonte, eles vivem no apartamento, e no apartamento, assim, o usual é você sair da sala e ir para o quarto entre duas paredes. Aqui, quando você sai da sala e vai para o quarto, você vai por um jardim, você caminha no meio das plantas, debaixo das árvores, ou se estiver chovendo, você pode ir debaixo de uma marquise, né? Então,
é pensar que talvez o ser humano tenha se protegido demais da natureza nos últimos tempos, sabe? A gente está cada dia mais criando mecanismos para se proteger da natureza. E eu acho que a gente tem que voltar um pouco. Uma característica que a gente, ao longo dos anos e que a gente vem fazendo projetos, a gente tenta, às vezes, parar e entender o que a gente tem feito e tentar achar características comuns entre os projetos. Uma característica que eu acho que a gente tem usado bastante é o potencial dos espaços secundários da casa na criação de uma arquitetura mais interessante. No caso dessa casa, eu acho que as circulações, elas são circulações abertas e que proporcionam uma espécie de uma experiência de contato com a natureza. Enquanto você circula pela casa, vai de um ambiente pelo outro. E a gente viu que o melhor lugar aqui seria o meio do terreno. Então a gente coloca a cozinha, porque como é uma casa de fim de semana, eu acho que a cozinha é o espaço mais importante no fim de semana. Então ela ocupa esse meio do terreno junto com a piscina. E a gente tem aqui uma sala para os dias mais frios, uma sala fechada, e a suíte, no caso, o quarto principal, ele fica nos fundos do terreno, que é onde tem mais privacidade. O conceito permite qualquer tipo de modificação. Poderia se acrescentar um quarto, tirar um quarto, mudar as coisas de lugar, porque o conceito se adapta a isso, à natureza e ao desenho. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer esse conceito, foi muito fácil. Os clientes, quando eles procuraram a gente, eu acho que a maioria dos clientes procuram a gente, sempre tem em mente as referências de arquitetura moderna, porque vê a Tetro como um escritório que faz casas contemporâneas, né? Mas sempre vão assim, com uma ideia de que nunca sabem o que vão encontrar. Porque cada projeto nosso é uma surpresa, né? Cada projeto é um conceito novo. Então é sempre uma surpresa, mas tem referências, né? A gente mostra fotos de projetos que conhecem, projetos contemporâneos. A nossa visão de contemporâneo tem muita relação com a arquitetura modernista, mas tentando ir além um pouco e pensar a arquitetura realmente como uma resposta muito pontual a um contexto muito específico de lugar e de pessoas mesmo. O primeiro contato deles com esse projeto, acho que foi uma grande surpresa, porque eu acho que eles nunca imaginariam, no meio da Serra do Cipó, um lugar super bucólico. E a gente tem uma forma super expressiva, que é essa laje com ângulos, mas ela nada mais é do que uma resposta aos vazios entre as árvores. Ela é como se fosse uma consequência de se ocupar esses vazios, e é isso que gera a arquitetura. É como se a arquitetura aqui ela fosse gerada pela simples necessidade de cobrir alguns espaços, de poder transitar de um espaço para o outro. E o mais importante aqui, na verdade, não é a laje construída, é o vazio que fica. Ei, eu vou ali buscar uma pipoquinha e a gente já volta. Não sai daí, hein? E no quadro Portas Abertas, Casa Fiat de Cultura. A Casa Fiat de Cultura é um dos principais centros culturais do Brasil. E a gente, é claro, foi lá conferir para vocês. Desde a chegada no Brasil, a Fiat sempre investiu em cultura. Esse investimento se consolidou em 2016, quando foi a primeira construtora automotiva em fundar um centro cultural dedicado à cultura. Esse centro cultural, a Casa Fiat da Cultura, se revelou como um marco não somente para Minas Gerais, mas também para o país inteiro. O edifício do Palácio dos Despachos, ele abrigava a sede administrativa do governo do estado de Minas Gerais. Isso aconteceu até o ano de 2010,
quando então a Casa Fiat de Cultura assumiu a responsabilidade de revitalizar o prédio que é tombado pelo patrimônio e que possui características modernistas. Esse processo de revitalização foi uma obra que envolveu mais de 100 profissionais, entre arquitetos, engenheiros, conservadores, urbanistas, pesquisadores, onde nós mantivemos as características originais do prédio, mas fizemos uma adaptação para que a Casa Fiat oferecesse a infraestrutura de padrões internacionais para abrigar grandes mostras e atividades culturais e educativas. Foi também uma forma de agradecer como foi acolhida a Fiat desde o seu começo em Minas Gerais e no Brasil. As grandes exposições, inicialmente, eram apresentadas no eixo Rio-São Paulo. Com a instalação da casa em 2006, passamos a colocar Minas nas grandes agendas culturais do Brasil, trazendo exposições de artistas consagrados, de museus de todo o mundo. Vale a pena lembrar alguns números que representam a nossa realidade. Ao longo dos 16 anos, a Casa Fiat da Cultura organizou 70 exposições que receberam 3,5 milhões de visitantes. Isso representa para nós um grande orgulho. Também participaram mais de 500 mil pessoas em atividades de formação dentro da atividade organizadas pela Casa Fiat da Cultura. A Casa Fiat de Cultura mantém em exibição permanente a maior obra de Portinari em Minas, que é o painel Civilização Mineira, de 1959. A obra, ela traz uma paisagem barroca e moderna, porque ela retrata a transferência da capital de Minas Gerais de Ouro Preto para Belo Horizonte. E o público tem muita identidade com essa obra, porque essa paisagem faz parte da cultura mineira, faz parte da nossa identidade. Tem pessoas que vêm aqui para visitar apenas essa obra pela importância que ela tem dentro do acervo e do legado que Portinari, um dos grandes nomes da arte brasileira e do modernismo, deixou como legado, um pintor que pintou o Brasil em suas telas e que deixou em Minas Gerais também essa referência de um momento muito importante da nossa história. Mas para nós não é só criar, produzir uma exposição. Para nós é muito importante a experiência do visitante. É por isso que o cuidado é muito grande no que é o aprendizado ao longo das nossas exposições. E para nós é uma satisfação enorme, muito grande, poder ver nos olhos dos visitantes aquela emoção de se sentir parte do mundo da arte, do mundo que estão vivenciando naquele momento. A Casa Fiat de Cultura tem um núcleo dedicado à acessibilidade para pessoas com deficiências visuais, auditivas e outros tipos de necessidades. Essa peça, por exemplo, ela foi feita no Design Center da Fiat, a área que produz e cria os protótipos e os automóveis Fiat, e ela reproduz exatamente a obra do painel em alto relevo, o que dá a possibilidade das pessoas sentirem todas as formas. Há uma explosão das cores para que pessoas de baixa visão, utilizando também lupa, possam enxergar e perceber e sentir e desfrutar também dessa fruição de uma obra de Portinari. Aqui a gente tem a possibilidade de ver todas as camadas que foram feitas por Portinari nessas obras, né? A profundidade que ele utilizou na sua criação e também a forma como ele construiu a obra, que é uma obra de grande dimensão, feita com 12 placas de madeira, onde, através desses encaixes, a pessoa pode ver como que o artista compôs a obra
emendando essas placas e que se transformou nesse grande painel. Ana, muito obrigado pelo convite. Você falou em muito colorido. Eu adoro colorido. Eu quero já pegar aqui. Leblon, O que foi? não pode tocar. Isso aqui é uma exposição, cara. Ah, mas não pode tocar a exposição? Pois a gente vai Essa exposição, a gente está fazendo o percurso contrário dos grandes museus, das grandes obras que realmente não podem ser tocadas. Aqui, a nossa etiqueta, a nossa legenda é, por favor, toque nas obras. Eu vou ser o primeiro, então, com licença. Esse aqui eu vou vestir. Você decide como você quer se vestir, se transformar e se sentir também como uma obra de arte. Olha eu aqui, ó. A verdadeira obra de arte. Hã? E aí? Gostei, hein? O que acharam? A gente podia fazer uma votação, né? Como que ficou melhor, né? É, eu gostei desse rosa aqui, esse laranjinha também aqui. Opa! Onde você vai? Não sai daí não. A gente já volta. E no documentário de hoje, Moda Sustentável, um desafio. Meu caro galã, hoje a gente está num lugar muito especial. Para mim, um verdadeiro parque de diversões. Na Universidade da Embi Morumbi de Moda, meu amigo. Já que a gente está aqui com essa galera expert, e você também, Leblon, que você entende muito sobre moda, né? Que beleza. Bom, quando a gente fala em processo de criação, principalmente pensando no âmbito do design, a gente tem metodologias diversas e bastante complexas. Então, eu não diria uma metodologia ou um processo apenas envolvido, é um conjunto de vários processos. Falar de processo de criação, eu acho que em qualquer área ele é bem complicado, assim, são muitas possibilidades. Eu acho que aqui, pelo menos no nosso curso, o maior direcionamento é que a gente seja consciente nisso, na escolha dos materiais, dos aviamentos, responsabilidade com a mão de obra que vai estar envolvida no processo. E na elaboração da peça e da coleção, no geral, assim, acho que é colocar esse valor para que o consumidor final, ele enxergue também que ali por trás tem pessoas que trabalharam, não só na parte da confecção, mas na parte têxtil também do material, que tem agricultores para plantar o algodão que vai na peça, tem pessoas que vão estar responsáveis pela tecelagem, depois pelo beneficiamento quando a peça está pronta, tem costureiras na parte, né, de confecção. E a parte criativa, que a gente fala que é o desenho, o design da peça, ele envolve ainda muito mais coisas, porque eu acabei falando só da parte técnica, mas uma peça de roupa, ela surge com o intuito, né, ali falando de maneira simples, ou ela protege o corpo, ou ela vai dar uma expressão, né, que a gente tem como um elemento de signos. Nesse sentido, de fazer com que a pessoa ela crie uma afeição à própria peça, dentro do projeto foram elaboradas personas, né? Eles estudaram pelas vias que foram possíveis nas mídias sociais, quais eram as características de cada um dos apresentadores para poder fazer uma peça que, de uma certa maneira, tivesse uma conexão, alguma ligação ali com os desejos, com as necessidades que eles conseguiram perceber, né? Depois que eu fiquei sabendo que eles estavam me espionando nas redes sociais, pesquisando aí sobre a minha essência, eu até fiquei me perguntando aí se eu tinha feito alguma coisa errada. Daí eu comecei a controlar o que eu postava lá, até deixei de andar com o Leblon, gente. Mas claro que minha essência lá só foi coisa boa, alegria, positividade, da Kimi também muito amor. E do Leblon, o que será, hein? Acho que não saiu coisa boa não, hein? Caraca, e agora? Mexendo lá nas minhas redes sociais, o que será que eu fiz lá, hein, que eu tenho que me envergonhar?
Fiquei curioso. Eu confesso que eu não entendo muito e eu queria saber o que é isso. Aqui a gente tem vários pedacinhos, que são as modelagens, né? Faz parte da modelagem. Aqui a gente tem de uma camisa, jaqueta, e aqui a gente tem um pedacinho de uma calça. Então, cada pedacinho representa uma estrutura que unidas vão formar uma peça. Então, isso seria um quebra-cabeça de como fazer uma peça. Um quebra-cabeça. Por exemplo, a pala, ela é uma estrutura que une todas as outras microestruturas em uma só. Ela sustenta isso tudo. Na verdade, Leblon, toda essa diagramação que vocês estão vendo aqui, ela é toda pensada para a gente realmente não gerar resíduos têxteis e trazer sustentabilidade para as peças que a gente cria aqui na universidade. A gente realmente pensa e calcula para ter uma melhor economia e rendimento do nosso tecido. Eu costumo brincar e falar com os alunos em sala de aula que quando a gente tem, por exemplo, um resíduo têxtil de uma confecção, né, de uma produção, isso é um erro de design. Eu considero como um erro de design. Entendeu, Jean? Tem todo um social envolvido, não é só pegar e colocar uma manga, a parte da frente, estampar e bola para frente. Quanto tempo demora desde a ideia até o produto final? Então, a ideia, ela é muito complexa, porque primeiro a gente tem que estudar a pessoa que a gente vai vestir, que a gente vai confeccionar, depois entender como funciona a vida dessa pessoa, o estilo de vida dela. Olha. E depois a gente parte para os cálculos. Você vê quanto aquela pessoa tem de cintura, circunferência de cintura, altura de busto, de perna, e começa o trabalho de matemática básica. Adiciona 2 centímetros, subtrai 3 centímetros, régua, curva, fita métrica e por aí vai. Então isso é fácil, a gente já vai começar aqui, ó, o Leblon aqui, 2 palmos aqui, mais 1 palmo aqui. A gente já pode, eu vou produzir a pala para ele. Vou usar uma fita métrica, deixa de ser grosso, ó. Aqui é tudo, ó, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, né, esse ano? É isso. A gente mede o ombro, coloca aqui pra gente ter a altura do encaixe perfeito da cava, para não apertar. É um trabalhão. É um trabalhão. São muitas etapas, muitas questões, né, para serem decididas. E que é uma coisa muito séria, embora a gente, né, seja todo um glamour em volta disso, assim, né? Eu sou André Bastos, sou diretor criativo da Líder faz 9 anos. O que é fazer uma direção criativa, né? É procurar a identidade da marca. Quem é essa marca, né? A Líder Interiores é uma empresa, é uma indústria, né? É uma marca nacional que já tem quase 80 anos. Né? A história é linda porque ela começa com o seu João da Mata, que começou trabalhando há quase 80 anos atrás numa fábrica de móveis como ilustrador. Daí ele abriu uma pequena fabriqueta na frente da estação de trem em Carmo do Cajuru, no interior de Minas Gerais. Então, desde lá atrás, do princípio, ele sempre se preocupou não só em vender um móvel, ele sempre queria vender móveis para a casa toda da pessoa. Para o Estúdio Líder de Design, nós recebemos demandas que vêm da nossa direção criativa juntamente com a nossa inteligência comercial. E para os designers convidados é feito um convite formal. Esse desenvolvimento é comum, nós temos um processo de desenvolvimento, um processo formal, mas de linhas gerais é apresentado croquis, né, ideias, conceitos, e é feito antecipadamente um briefing por essa mesma direção criativa. Então hoje a gente vive um momento onde a Líder é reconhecida no Brasil inteiro como uma empresa que trabalha com design autoral, designers brasileiros, que tem uma identidade muito forte e que trabalha com um preço acessível, né? É uma marca que tem um design e uma qualidade muito boas com um preço acessível. E para ter um bom design, que é o que, na minha opinião, leva o produto a ser mais atemporal, tem alguns princípios, né, que nós fazemos o possível para seguir, que é ser um produto aliado à tecnologia, né, sendo inovador. Ele é um produto que ele é honesto, ele não vende a imagem daquilo que ele não é.
compreensível, também sustentável, estético, né? Que é muito importante também, além de tudo, ele ser estético. E ele é pensado nos mínimos detalhes, né? Do início da concepção dele até no possível descarte desse produto. Isso tudo caracteriza um bom design. E o bom design, o que mais ele busca é essa atemporalidade. Desde que a gente começou o trabalho da marca, a gente elege valores, né, para a marca. A gente fala que a marca é solar, porque o Brasil a gente tem um céu azul quase o ano inteiro, coisa que não tem, você vai na Europa, às vezes em Londres, 3 da tarde está escuro. Então, é uma marca solar também porque o brasileiro é afetuoso, também porque o brasileiro quer cuidar. Os valores que nós temos, né, que nós defendemos, a nossa identidade, que é jovial, que é feminina, solar, que valoriza a brasilidade. Eu acho que a gente desperta esse desejo quando o nosso consumidor comunga com esses mesmos valores. É muito difícil a gente ver uma marca brasileira ter quase 80 anos. Né? A gente vive um país que tem todo tipo de problema, né? De problema político, problema econômico, problema social, problema de desigualdade, enfim, 1000 problemas, problema de planos políticos, né? E o Seu João da Mata é um homem que ele inspira pela persistência, pela tenacidade dele, né? Assim, mostrando que é possível a gente ter um Brasil grande, um Brasil bonito, um Brasil que tenha design autoral, né, que tem a sua própria identidade mostrada e revelada para o mundo. Opa, tô de olho. Onde você vai? Fica aí com a gente já volta. Meu caro Leblon, você que é um expert do Você Sabia, mas essa eu garanto que você não sabia. Poucas coisas eu não sei, hein? Mas essa, olha só, você sabe o que é esse elemento aqui, não sabe? Claro que eu sei, o sutiã. Sutiã? Falei que eu sabia. Você acertou a primeira, mas me diz uma coisa, o que tem de material aqui dentro? Tem um tecido, tem aquela almofadinha para deixar confortável. Aí, ó, tá tudo certo. Acertei mais uma. Tudo bem, o que mais? Eu diria que tem aqui o feixezinho aqui, ó, entendeu? Para poder, né, atar. E se eu te falar que aqui dentro tem aço? Aço no sutiã? Aço no sutiã. Como assim, meu caro? Essa haste aqui, ó, que é para dar, sabe aquela sustentação, aquele embelezamento mesmo? E aquela levantada. Isso. Você é feito de aço? Hein? Feito de aço. Muito bem. Eu vou te confessar que essa eu não sabia, meu caro. Obrigado. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E o perfil de hoje tá muito lindo. Com By Gabs. Foi uma grande mudança o By Gabs na minha vida. Eu acabei estando sempre pro lado de exatas. Nos trabalhos também sempre segui mais com números. E eu nunca tinha experimentado essa parte de criar, de prestar atenção nos detalhes e até de trazer emoções no trabalho. E eu comecei a fazer esse trabalho de coach e um dia ela falou para mim, olha Gabi, para você ativar a sua intuição é muito importante ter um hobby, ter um momento que você consegue extravasar, fazer coisas que você nem vê o tempo passar. E eu falei para ela, bom, eu gosto de correr. E ela falou para mim, correr não é um hobby, vai para casa e vai descobrindo, vai tentando. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu realmente não tinha um hobby. E aí eu fui procurar professores e sem querer eu acabei buscando uma aula de arte e me impactou muito quando a professora entrou em casa e ela falou para mim, olha, eu só tenho uma regra, eu não
deixo nenhum aluno trabalhar com a borracha, porque todos os traços são acertos. E aquilo me trouxe uma paz, assim, de pensar, eu sempre fui super perfeccionista, e pensar que eu nem poderia usar borracha, nossa, eu me soltei naquela aula, e eu comecei a ter isso realmente como um hobby. E esse trabalho foi um trabalho que eu comecei pintando e ela fez uma provocação para mim sobre empatia, sobre como a gente conseguiria ver vários ângulos de uma mesma situação. E ela falou, faz um desenho, recorta ele inteiro e corta ele de outro jeito. E na hora de fazer isso, eu decidi dobrar, não tinha nem tesoura na hora, e dobrei e eu gostei de como ficou o resultado. E aí eu comecei a experimentar, a criar, e foi aí que surgiu o primeiro trabalho, que chama Empatia, e que realmente tem essa vontade de lembrar a gente de olhar tudo através de vários ângulos. E todo o trabalho que a gente desenvolve fala muito sobre essa oportunidade da gente enxergar outras coisas. Então, isso é uma marca pelo nosso trabalho, é um exercício que a gente quer trazer para dentro de casa, para dentro da vida das pessoas, e é um exercício que mudou muito a nossa vida. Eu falo nossa porque o By Gaps sou eu e a minha mãe, a gente é sócias. É um trabalho que, vindo da Gabi, ela briga comigo porque ela fala que eu falo que vem dela. Na verdade, vem dela e eu complementei todo momento, e a gente é complementar mesmo, mas eu acho que esse trabalho dela é uma luz. Assim como a Gabriela, talvez é uma coisa assim que qualquer mãe fala dos seus filhos, mas eu estou falando aqui como mãe, como amiga, como sócia e como admiradora do que ela faz. E toda hora a gente se puxa a olhar uma coisa diferente. E é um exercício mesmo. Além de ter a coisa da perspectiva, a gente usa muita cor. E a gente sempre foi super básica, cores básicas. E quando eu comecei a pintar, engraçado, eu queria usar cor. Então as primeiras que eu fiz foram com os rosas. E eu comecei a ver como conviver com essas cores me trazia alegria. A arte é o que veste a casa, né? São os acessórios. Então, arte, design, é a oportunidade que as pessoas têm de trazer identidade. Então, eu acho que hoje a conversa é assim: tudo pode, contanto que você ame dentro da sua casa. Acho que não tem espaço mais para coisas que você só enxerga um valor, financeiramente falando. Acho que tem que estar junto, né? Pode ter uma coisa super de valor, mas você tem que amar. O Leblon, ela podia ter mandado, né, pra gente, aqui pro nosso estúdio, uma peça maravilhosa, gente. Concordo. Nossa, uma obra de arte, né? Uma obra de arte, colocar aqui do ladinho. Ah, que bonitinho. Uma encaixar. Aqui, né? Aqui, ó. Lindo. Ainda dá tempo? Dá. E hoje, no quadro Design Humanizado, Lara Kaiser vai nos apresentar sobre o fascinante universo das construções, a evolução de uma obra e a inteligência das práticas adequadas. Gabriel, mais e mais a gente vem tendo a oportunidade de trabalhar com os mockups dentro de obras, né? A gente já vê isso acontecendo no corporativo, no residencial, né, que são os estandes. E em healthcare, essa temática, essa cultura, ela vem acontecendo nos últimos tempos. Em alguns projetos, com alguns clientes, muito mais, e outros nem tanto. Eu gostaria de saber de você, na visão da Rocontec, quais são os benefícios que você teve nas suas últimas experiências? Bom, Lara, a execução do mockup é super importante, né? Tanto para o construtor, quanto para o designer e também para o cliente. Na parte do construtor, a gente vai conseguir pensar e planejar exatamente os locais de fácil acesso para uma manutenção posterior. Na parte do designer,
a gente vai conseguir testar vários tipos de acabamento, com propriedades de fácil limpeza, acabamentos mais decorativos, enfim. E para o cliente, ele vai conseguir enxergar, como se fosse uma maquete em escala 1:1, o que realmente ele está recebendo de desenho, de projeto, né? Então, muitas das vezes, os clientes, eles não têm uma visão, uma imaginação espacial, né, do que está projetado, e ele consegue, dentro do mockup, ele consegue se situar e entender o que está sendo especificado, entender como vai ser o fluxo, enfim. Diversas diferenças e diversas importâncias para cada participante do processo, né? Tanto o consultor, quanto o designer e quanto o cliente. No aspecto do design, é importante para o designer que ele está garantindo que as especificações, que tudo que ele trouxe para esse projeto está com a qualidade que ele gostaria. Para a obra também é poder mitigar problemas que venham a ter. Então você testa antes de seguir com a obra. E para o cliente é também a garantia do que ele esperava. Exatamente, certo? Exatamente, do que ele contratou, que ele imaginou, e tudo relacionado à funcionalidade dos materiais, a você poder fazer uma manutenção fácil e rápida, sem ter que isolar o ambiente, sem ter que interditar, enfim, é tudo... É um misto de planejamento com criatividade e o sonho do cliente, né? Para você, o mockup ele é um custo ou ele é um benefício? Com certeza absoluta, ele é um benefício, ele é um investimento muito benéfico para ambas as partes e principalmente na conquista do cliente, né? O cliente ele vai se sentir muito bem atendido, ele vai conseguir visualizar tudo o que ele gostaria, com certeza absoluta é um investimento. Luiz, sobre o processo de pré-construction, o que você entende que seja o melhor modelo entre os gerentes do projeto e a própria construtora e seu time para que a gente tenha um projeto mais equalizado? Vamos lá, Lara. Assim, eu acho que isso é uma coisa, um diferencial bastante grande quando a gente tem a oportunidade de participar desde o início, que é conseguir desenvolver o projeto desde que ele está nascendo. Então, a gente consegue, com isso, buscar a melhor sinergia entre os projetistas. A gente sempre acaba tendo o problema do budget, que é um valor que a gente precisa chegar. A parte de design eu acho essencial para a gente poder ter a beleza e a leveza e conseguir transmitir tudo aquilo que vocês imaginaram na hora que estão fazendo. Então, qual é o objetivo daquele ambiente, onde a gente quer chegar. Só que por trás daquilo lá a gente tem toda a parte de execuibilidade ali dos serviços e mais do que isso, a manutenção dele o tempo inteiro. Então, se a gente pode entrar desde o princípio, eu acho que agrega demais dentro de todo o processo ali. Perfeito. Na visão do arquiteto, do designer, esse é um processo muito importante porque realmente valoriza o que foi conceituado, né? Então, a construtora está junto no desenvolvimento do projeto e entender como que a gente conceituou faz com que a gente mitigue qualquer não sinergia no processo da construção. É a forma fluida da gente conduzir o projeto. Tudo bem, turma? Hoje a gente vai fazer um panino. Panino quer dizer sanduíche em italiano. Quando você vem em algum lugar, panini, lembra que eu falei no programa passado? É plural. Plural ou diminutivo. No caso é plural. Então nós vamos fazer um panino. Para hoje a gente vai usar um pão feito com farinha integral italiana. Olha que legal. Ele é um pão chapado e esse pão é conhecido como ciabatta. A gente vai precisar, que eu já fritei, uma bela milanesa de porco, tá? Eu vou colocar também um pouco de rúcula, sempre dá um frescor, é sempre gostoso. Tomatinho não pode faltar. Então eu assei esse pão em forno a lenha. Ó, é durinho mesmo, para dar o croque-croque. Deixa eu te contar um detalhe, diretor e galera. Essa maionese aqui, ó,
que eu vou passar é a maionese do Lorenzo. Por que eu falo maionese do Lorenzo? Porque quando ele fez a competição do MasterChef, que ele ganhou, o MasterChef Júnior em 2015, ele criou uma maionese lá, que muitos dos pratos das entradas, como polpetta, como arancine, aqui no Folha, a gente coloca juntos. Num próximo programa eu vou mostrar para vocês como se faz polpetta e arancine. Então a gente vem para cá, elege o fundo e a tampa. Reparem, parece bobagem quando você faz um pão na tua casa. Este é o fundo, este é a tampa. Então vamos lá. Maionezinha, tudo que você faz, você dá uma balançada antes. Ó que legal. Não regula não, hein? Isso você pode ter em casa, do mesmo jeito, não tem problema. Porque ele consegue, não é milimetricamente, levar onde você quer o teu sanduíche, as tuas misturas. Eu vou pegar a rúcula aqui, ó. O que eu vou fazer? O que eu falei para vocês? Eu coloco um tempero que eu já fiz, nada mais é do que vinagre e azeite juntos. Tempero, para que isso na carne de porco vai sair bem. Pimentinha do reino para quem gosta. Eu vou levar a minha milanesa, perfeito. Eu vou colocar esta saladinha com as mãos, é para mim mesmo. E restaurante trabalha com as mãos. Coloco o tomatinho do outro lado para pegar a maionese. Sobrepõe um pouquinho para que isso pegue. Eu sou um amante do tomate, né, meu? Filho de italiano, tomate não tem nem como. Quer brincar um pouquinho? Pode colocar um pouquinho de parmesão novamente. Olha que delícia. Agora você vai fazer uma mágica aqui que a gente fala, pode quebrar as pernas. 1, 2 e já! Eba! Se você souber fazer um sanduíche, ele não engorda. Contando com tudo que tem lá dentro, você tem carne, você tem um pouco de azeite bom, sempre de primeira qualidade. Você tem verdura dentro, folhas, um pão bom, integral, e dá para fazer. Depois eu vou ensinar, num outro momento, como a gente faz os pães. Fechou? Sanduíches assim, você encontra aqui no Folha. Vem me ver. Até a próxima. Ficou bacana? Ficou legal? Acho que... Ah, mas você tá maluco? Olê, caramba, parece que não... Você já tá comendo, mas eu tinha que provar isso aí. Agora, diretor? Tem mais um... Ô, meu mano. Ó nós aqui, ó. Esquecer de você? É porque é dividido em dois, né? Que senão deve estar matando. Ave Maria. Não tá bom? O Cultura Design aqui em Minas Gerais, a viagem está incrível. Hoje, especialmente, a gente está aqui em Brumadinho, no famoso Instituto Iotim, um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Já foi visitado por mais de 3 milhões de pessoas. Idealizado por Bernardo Paz na década de 80, desde 2006 aberto ao público. Os pilares do museu estão baseados na arte, na botânica e na arquitetura. Vale a pena conhecer. Preparem-se e aproveitem toda a beleza do Instituto Iotim aqui no Cultura Design. Só para vocês. Tudo em Iotim é monumental, né? Acho que a instituição ela tem uma constituição nas suas diversas frentes, né, de acervo, de botânica, enfim, que faz com que ela seja muito única e muito singular. O Inhotim ele foi, inclusive, por muitos anos a instituição mais visitada do Brasil, né, entre instituições museológicas. E isso é um dado realmente excepcional, quando a gente entende que é uma instituição que não está inserida no contexto urbano e que exige um deslocamento, né, para estar aqui presente. E eu acho que mais que um deslocamento, é uma presença que exige tempo, né? Não é um museu que está ali inserido e que a pessoa passa de passagem para visitar uma exposição. É realmente uma instituição que exige uma permanência aqui para vivenciar de fato essa experiência.
Então, realmente é algo muito extraordinário que a instituição tem esse nível de visitação e figure entre os museus mais visitados do Brasil. E certamente isso tem uma relação com a própria singularidade do espaço, né? O Inhotim, ele é único por si só, né? Ele é constituído de um acervo que é um acervo absolutamente extraordinário, né? Um acervo de arte contemporânea que é considerado o acervo mais importante do Hemisfério Sul e certamente o acervo mais importante do país. Além dele, ele está inserido nesse contexto, né, de um jardim botânico absolutamente também exuberante, e também com um acervo arquitetônico que também faz uma mediação entre acervo cultural e botânico, né? Eu acho que esses três elementos, arquitetura, botânica e arte contemporânea, fazem do Inhotim esse espaço único e que conseguem, de fato, mobilizar a sociedade para estar aqui presente. É uma instituição que está presente no imaginário coletivo das pessoas, né? As pessoas entendem, imaginam o Inhotim. Nossa, eu não sabia que Inhotim era desse jeito. É maravilhoso. Olha, a gente tem uma situação aqui muito privilegiada, né? O Inhotim está situado numa área de transição entre dois biomas importantes do Brasil, que é o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Cerrado. E isso permite que a instituição tenha aí um acervo botânico bastante amplo e bastante diverso, né, a partir desses dois biomas. E hoje o Jardim Botânico do Inhotim, ele foi considerado, né, um jardim botânico a partir de 2010, e hoje ele é um dos mais importantes e mais relevantes do Brasil, né? A gente conta aqui com uma coleção de mais de 4.000 palmeiras, uma das maiores coleções de palmeiras do mundo, né? A gente tem espécies raras de botânica de vários continentes, de todos os continentes. E então isso faz com que a gente tenha aqui um espaço, um jardim que é realmente algo excepcional. Isso exige, de fato, um conjunto grande de pessoas para manter, preservar e também pesquisar, né? Então a gente tem um grupo aqui de pessoas dedicado a esse acervo botânico, é um acervo que tem não só ponto de vista de preservação, de jardineiros, a gente tem um conjunto de pessoas especialistas dedicadas a ele, biólogos, paisagistas, enfim, curadores botânicos, que fazem, além de preservar, um processo mesmo de pesquisa, de entendimento, de aprofundamento sobre essa coleção, né? Muitas das espécies que a gente tem no Inhotim são espécies raras, espécies endêmicas, espécies algumas em risco de extinção, né? Então existe todo um cuidado que vai muito além de uma experiência estética desse jardim, mas também uma experiência de pesquisa, de aprofundamento e de conservação. E além do ponto mais alto do Instituto Inhotim, olha que privilégio, estou diante da obra de Robert Irving.